Muito bem. Mais uma vez, boa noite a todos. E hoje nós vamos falar sobre a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado. Pecado e oferta pelo pecado, eles têm basicamente designação no hebraico, a mesma denominação no hebraico. Por quê? Porque a oferta pelo pecado está intimamente ligada com... É por isso que nós vemos lá e diz assim, Oséias 4, Oséias está se referindo aos sacerdotes, diz, alimentam-se do pecado do meu povo. Aquela mesma palavra lá é o shatat. Shatat. É empregada e ocorre em outras partes também, quando se refere à oferta pelo pecado. Então, é utilizada a mesma palavra, porque está intimamente relacionado com o sistema do santuário. Agora, as ofertas pelo pecado, elas só eram válidas, elas só podiam ser ministradas para pecados cometidos por ignorância. Nesse sentido, Levítico capítulo 4, versos 2, versos 13, 22 e 27. Esse era o objetivo da oferta pelo pecado. Pecados cometidos por ignorância. Aqueles pecados cometidos por um erro. Um erro, uma falsa representação da realidade, um engano, atos precipitados de que o pecador ele não estava advertido naquela ocasião. Então, a pessoa não estando advertida, pecando por um erro, por ignorância, ela poderia se valer de uma das ofertas pelo pecado. Ela não tinha o conhecimento. Então, é algo que não é voluntário. Mas pecados cometidos conscientemente, com conhecimento ou com persistência, não podia ser utilizada a oferta pelo pecado. Não podia, porque o pecado pressupõe aqui que a pessoa não está no processo de pecaminosidade deliberada. A pessoa está num processo de confissão e de arrependimento. Então, quando Israel pecava deliberadamente, sabendo que estava errando, tendo uma ordem direta de Deus, do Criador, do Altíssimo, e mesmo assim ia contra, como foi o caso do bezerro de ouro, por exemplo, ou quando recusava a misericórdia divina, que quando Moisés ali também chamou eles ao arrependimento e eles não vieram, e nesses casos sobrevinha o castigo. Lá em Êxodo 32, 28, fica claro. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Então, pecado deliberado, uma recusa desafiadora às manifestações da misericórdia de Deus, não há oferta. Não há oferta aqui. Não há. Porque há uma manifestação de rebeldia. E a palavra diz lá em Samuel que o pecado da rebeldia é como o pecado da rebelião. O pecado da rebelião e o pecado da feitiçaria são a mesma coisa. A base desses pecados é uma manifestação do espírito do inimigo. É uma manifestação do espírito maligno, porque leva a pessoa a ir e a se utilizar da mesma mentalidade satânica de confrontação, de desafio deliberado à graça de Deus. Êxodo 32, 28 mostra o resultado disso aqui. Então, mas quando aquele pecado é o pecado consciente, é isso que nós estamos falando aqui, é o pecado presunçoso, Números 15, 30 e 31, diz assim, aquele que comete algum pecado por soberba, ou seja ele cidadão ou forasteiro, ele perecerá do meio do seu povo, porque ele desprezou a palavra do Senhor, ele tem uma palavra do Senhor, ele conhece a palavra do Senhor, mas ele despreza, e ele torna vão o seu preceito. Que preceito? O fim que foi apontado por Deus para que houvesse a remissão do pecado. É como se a pessoa hoje, e Paulo fala disso também lá em Hebreus, tivesse pisando o sacrifício de Cristo. É o que muitos pregadores falam, está crucificando de novo Cristo na cruz. Então esse é o pecado de rebelião, a rebeldia. Aí aqui em Números diz, essa pessoa levará sobre si a sua iniquidade. Levará sobre si a sua iniquidade. O capítulo 4 de Levítico vai discutir esse assunto das ofertas pelo pecado. O capítulo 4 lá de Levítico. Você tem 4 classes de ofensores aqui. Você tem o sacerdote ungido, lá do verso 3 ao 12, o capítulo 4 vai tratar sobre ele. Você tem também o caso da oferta pelo pecado, quando a congregação inteira se envolvia, o verso 13 lá e o 21, toda a congregação. Você também tem o príncipe, quando ele pecava, e o povo comum, qualquer pessoa do povo comum, dos versos 27 ao 35. Então você tem essas 4 classes de ofensores aqui. O sacerdote ungido, a congregação, o príncipe e o povo comum.
Esses sacrifícios que eram exigidos, eles não eram os mesmos em todos os casos. Nem também se dispunha do sangue pela mesma maneira. Exemplo, se o sacerdote ungido, ele pecava, e ele, consequentemente, fazia o povo pecar, ele devia trazer ali à tenda do tabernáculo um novilho sem defeito. Está em Levítico 4, verso 3. Segundo ponto, se toda a congregação de Israel pecasse por ignorância, o que é que eles deviam fazer? O verso 14 diz, deviam oferecer pelo seu pecado também um novilho, e o trariam à porta do tabernáculo. Dois casos aqui. Outro ponto, se um dos príncipes pecasse, ele devia trazer um bode, e esse bode tinha de ser tirado dentre as cabras e também não podia ter defeito. Verso 3. Se um do povo pecasse, veja que em todos esses casos, por ignorância, ele devia trazer uma cabra sem defeito. Verso 28. E se ele não pudesse apresentar uma cabra, ele poderia levar uma cordeirinha. Verso 32. O que acontece em todos esses casos? O pecador tinha de prover a oferta. Ele tinha de colocar a mão sobre a cabeça do animal e imolá-lo. Quando toda a congregação agora pecava, a congregação devia, então, prover a oferta, é isso que nós vemos aqui, devia prover a oferta, e os anciãos tinham de pôr a cabeça, as mãos, aliás, sobre a cabeça do novilho. Então, mas, embora tivesse de se prover a oferta, a forma de dispor sobre o sangue é que nós notamos uma diferença. Por exemplo, o sacerdote ungido pecava. Como é que ele fazia? Ele tinha de levar o novilho, matar, colocar ali o seu dedo no sangue e aspergir 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Verso 6. 7 vezes o sangue. Ele tinha de colocar também aquele sangue sobre as pontas do altar de incenso. E o restante do sangue derramava a base do altar. Verso 7. Esse aqui era o procedimento do sacerdote ungido. Quando o novilho era morto, o sacerdote colhia o sangue, era levado para o interior do primeiro compartimento do santuário, aspergido 7 vezes, assim como nós estamos vendo. É isso? Quando a congregação pecava, já não era assim. O sangue era disposto da mesma maneira. Só que parte dele era levado ao primeiro compartimento do santuário, espargido perante o véu, as pontas do altar de incenso eram tocadas pelo sangue e o resto dele derramado à base do holocausto. Mas veja, tem o ponto-chave referente à congregação. A congregação. Era necessário que o sacerdote fizesse isso aqui. Quando o príncipe pecava, o sangue é disposto diversamente. É isso. Aqui é que as coisas mudam. Você não vê uma mudança acentuada entre o sangue, entre o sistema, né, do oferecimento do sangue, entre o sacerdote ungido pecando e a congregação. Mas a partir do príncipe já muda isso aqui. Por quê? O sacerdote vai tomar o sangue e vai colocar sobre as pontas do altar. O resto do sangue derrama a base do altar. O que é que ocorre aqui? O sangue não é levado para o interior do santuário, nem espargido sobre o véu. Aqui nós temos a diferença já, quando o príncipe peca. O sangue não era levado para o interior do santuário, nem espargido perante o véu. Ele era colocado nas pontas do altar, no pátio, e derramado à base do mesmo altar. Essa aqui é uma diferença interessante para o nosso estudo, né, entre a forma de ministração do sangue, que acontecia quando o sacerdote ungido pecava e a congregação pecava, onde este sangue era levado lá para o primeiro compartimento, espargido perante o véu. Não ocorre quando o príncipe pecava, os pecados de ignorância. Já há uma diferença aqui com o príncipe. Agora, esse mesmo procedimento aqui, em que o sangue não é levado para o interior do santuário, vai ocorrer também quando uma pessoa comum, uma pessoa pecava. Esse sangue era posto sobre as pontas do altar do holocausto e o resto derramado à base do altar. Então, nós temos 2 procedimentos aqui com sangue. O primeiro é igual para o sacerdote, e quando toda a congregação pecava, esse sangue tinha de ser aspergido lá no santuário, diante do véu. E quando o príncipe pecava e uma pessoa comum do povo pecava, esse sangue não era levado para o interior do santuário. Vejam bem, não era levado. Aqui nós temos o processo da representatividade. Você tem aqui o sacerdote ungido pecando e você tem toda a congregação. O sacerdote ministra em favor de toda a congregação. Todo o sistema que é feito em favor de um povo inteiro em si. Então, por isso se justifica se espargir o sangue. Há uma purificação, há uma ministração desse sangue perante uma nação inteira, um povo inteiro.
e para também o sumo sacerdote, porque representa a ministração do próprio Cristo. Já o príncipe não. O príncipe não. E uma pessoa comum também não. Então fica bem claro aqui. Em cada um desses casos, também, a gordura tinha de ser removida daquele cadáver e queimada sobre o altar do holocausto. E o corpo do animal também era tratado diversamente. Agora nós vamos ver o procedimento relacionado ao corpo do animal. Nós já vimos sobre o sangue, nós vamos ver agora sobre o procedimento relativo ao corpo do animal. Como é que esse corpo era tratado? Se o sacerdote ungido pecava, o couro do novilho, lembrando que era um novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas, ele tinha de levar para fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lava a cinza para queimar com o fogo sobre a lenha. Está lá nos versos 11 e 12. Também devia fazer a mesma coisa com o cadáver do novilho, que era apresentado como oferta pelo pecado de toda a congregação. Então nós temos o mesmo procedimento aqui mais uma vez, tanto para o sangue quanto para o corpo do animal, no que se refere ao sacerdote ungido e também à congregação. Não é isso? Agora, quando um príncipe pecava, ou uma pessoa comum pecava, não há instruções específicas. Não há instruções específicas, mas não se deveria fazer da forma como se fazia com o sacerdote ungido e com a congregação. Mas quando nós vamos para o capítulo 6 de Levítico, na lei da expiação pelo pecado, existem mais algumas instruções lá. Diz assim, verso 6, no lugar em que se degola o holocausto, também se degolar a expiação do pecado perante o Senhor, porque é uma coisa santa. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá. Aqui já temos um detalhe. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Então nós temos aqui 2 pontos interessantíssimos. Aqui sim, nós vemos que o procedimento muda, é diferente o procedimento do sumo sacerdote e da congregação. Aqui nós vemos que o sacerdote tinha de oferecer e tinha de comer no lugar santo e aqui no pátio da tenda da congregação. Então isso aqui fica claro. O sacerdote que oferece a expiação devia comê-la no lugar santo, no pátio da tenda da congregação. Está lá no versículo 29. É isso? Então, quando o sacerdote ungido ou toda a congregação pecava, o que acontece? O sangue era levado para o primeiro compartimento do santuário, que é chamado lugar santo, o agion, que fala lá em Hebreus, e expandido diante do véu. Sacerdote ungido ou congregação pecando. Parte desse sangue era posta nas pontas do altar do incenso, lembra? Altar do incenso, intercessão, no lugar santo. Então o sangue era levado para o tabernáculo, para o lugar santo, não é isso? É esse aqui, esses 2 casos, que se faz referência quando diz aqui, nenhuma expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, se comerá. Fogo será queimada. Tem essa diferença. Quando o sacerdote ungido e toda a congregação pecava, o sangue era levado para o lugar santo. Mais uma vez. Então isso fica bem delineado aqui para nós. Não se come. O corpo é levado para fora do arraial. Quando o príncipe ou uma pessoa do povo pecava, o sangue era sobre as pontas do altar e o resto derramado. A carne não era queimada no altar, nem levada para fora do acampamento. Era dado aos sacerdotes para ser comida no lugar santo. É isso? Então veja como esses detalhes eles são de fundamental importância. Retornando aqui, sacerdote ungido e a congregação pecando, sangue é levado para o lugar santo. A carne não era comida. E o corpo é levado para fora do arraial e queimado. Príncipe ou uma pessoa normal, uma pessoa comum do povo pecando, o que acontece? O sangue é colocado sobre as pontas do altar e o resto é derramado à base do altar. A carne não era queimada no altar, nem levada para fora do acampamento. Era dada aos sacerdotes para ser comida. Então veja esses contrastes aqui que acontecem nesse sistema aqui que está apresentado em Levítico, dentro do rito sacerdotal. Agora veja uma coisa interessante aqui. Olha o incidente que aconteceu lá em Levítico. Nós estamos em Levítico aqui, os versos 16 e 18. Diz assim: aconteceu aquele caso lá de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, eles morreram diante do Senhor, porque eles fizeram coisa que não devia ser feita. E então, o que é que nós vemos aqui?
Moisés, então, diligentemente, versos 16 e 18, buscou o bode da expiação. O bode da expiação, eis que já era queimado. E ele indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar. Quem eram Eleazar e Itamar? Eram os filhos de Arão que sobraram, porque morreram Nadab e Abiú. E então Moisés disse, por que vocês não comeram a expiação do pecado? Veja, exatamente como nós estamos vendo aqui. Por que vocês não comeram a expiação do pecado no lugar santo? Pois é uma coisa santíssima. E o Senhor deu a vós para que levasseis, preste atenção aqui nessa frase, o Senhor deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação. Primeiro ponto. Segundo, para fazer eles diante do Senhor. Eu tenho 3 pontos aqui, não 2. Eles deviam comer, comendo, no ato de comer, aquilo que era uma santíssima, eles iriam levar a iniquidade da congregação. E fazer por eles diante do Senhor. Fazer expiação por eles diante do Senhor. E aí Moisés continua, vocês não serão sangue para dentro do santuário. Vocês deviam comer no santuário. Então, quando se usava um novilho, que era esse o caso aqui, o corpo era levado para fora do acampamento e queimado. Mas não acontecia a mesma coisa se fosse o caso de um bode e de um cordeiro. Um príncipe, uma pessoa comum pecava, não acontecia isso. A carne era comida pelos sacerdotes. Ele continua, o Senhor a deu a vós, a carne, para que vocês levassem a iniquidade da congregação e fazer expiação por eles diante do Senhor. Esse é o texto fundamental. Então, os sacerdotes, por comerem a carne, tomavam sobre si a iniquidade, o pecado da congregação, e levavam esses pecados do povo. A razão para eles comerem a carne era essa aqui, ó. Não se trouxe o sangue para dentro do santuário, vocês tinham de ter comido essa carne lá no santuário. O sangue, quando o sangue era levado para o primeiro compartimento, que era o lugar santo, o agion, não era necessário comer aquela carne. Mas se o sangue não era levado para o santuário, para o lugar santo, para o agion, os sacerdotes deviam comer a carne. E comendo a carne, no ato de comer aquela carne lá do sacrifício, eles recebiam um translado simbólico da iniquidade da congregação. Os pecados eram transferidos do povo para o sacerdócio. Sacerdócio, não é isso? Eles tomavam sobre si, quando eles comiam a carne, eles impunham as mãos e a confissão era feita e os pecados eram transferidos do pecador para o animal. Né? Esse era o primeiro ponto. Então, quando o sumo sacerdote ou o sacerdote ele comia carne, então os pecados eram simbolicamente transferidos para ele. Então, você tem isso aqui nos versos 19 e 20 do capítulo 10. Arão, Eleazar e Itamar não haviam comido dessa oferta pelo pecado, ou essa expiação que eles deveriam ter feito. E Arão vai então se explicar. Arão explica sua falta dizendo que lhe sobreviveu uma calamidade. Seus filhos haviam morrido, 2 dos seus filhos. Estavam sob vinho, entraram lá no santuário, pegaram um fogo estranho, que não devia ser utilizado. Depois nós podemos falar sobre essa questão desse fogo estranho. Não se pode ministrar um fogo estranho diante do Senhor. E então eles são consumidos. E aí ficam Arão, né, o Eleazar e Itamar. Então, o que acontece? Eles não se achavam inteiramente sem culpa, totalmente purificados. Eles não participaram do vinho, mas estavam o quê? Perplexos, né, desanimados, vamos dizer assim, né? Porque não é fácil o pai perder 2 filhos de uma vez, os irmãos perderem 2 irmãos, mas era a justiça do juízo. Então, eles não estavam em condições de tomar sobre si as iniquidades de outras pessoas. Eles estavam com a sua própria iniquidade. Então, é com isso em mente que, lá no verso 19 e 20, Arão pergunta, se eu hoje tivesse comido a expiação do pecado, isso seria aceito aos olhos do Senhor? E aí Moisés ouve aquilo e Moisés entende isso. Diz o verso 20, Moisés ouviu isso foi aceito aos seus olhos. Moisés percebeu o que havia acontecido. Então, nós podemos concluir aqui nesse incidente que Deus não esperava que os sacerdotes comessem a expiação pelo pecado, levando assim os pecados do povo. A menos que antes eles próprios estivessem limpos. Aí é onde entra aquele texto, purificai-vos vós que levais os vasos do Senhor. Então, Arão não podia levar simbolicamente pecado de ninguém se ele próprio não estava purificado previamente. Da mesma forma,
Nós não podemos ministrar salvação para ninguém, nós não podemos ministrar perdão dos pecados para ninguém, nós não podemos ministrar transformação de vida para ninguém, nós não podemos ministrar o sangue de Jesus liberta de todo pecado, lhe cura, lhe transforma, se eu mesmo, se você mesmo não está transformado antes. Por isso que Arão diz, Deus iria aceitar? Será que se eu fizesse isso, Deus vai aceitar? Deus vai entender? Deus vai olhar com bons olhos para isso? Claro que não, você precisa estar purificado antes. É por isso que a oferta tinha de ser pura. Então, Deus sabia disso. Não era só o homem que acontecia. Os sacerdotes, eles vinham e levavam sobre si os pecados que o homem carregava, símbolo de Cristo. Aquele homem pecava, ele confessava seu pecado, era perdoado, mas agora os sacerdotes levavam aquele pecado. E como é que essa transferência acontecia? É muito claro aqui. O homem, o pecador, colocava a mão sobre o animal inocente, confessava o pecado, e em figura, isso se transferia para a vítima, para o animal. E sendo pecador, ou pelo menos fazendo-se portador do pecado, o animal era morto. Então, veja, o animal está contaminado agora. E a beleza do sistema, desse processo de salvação, de purificação, está nisso aqui. O animal é morto, ele paga o preço, mas ele é contaminado. Quando o sacerdote, é determinado ao sacerdote que coma aquela carne, ele ingere, ele participa do pecado. E aí nós lembramos de uma passagem lá em Hebreus que diz que Cristo participou da nossa carne e do nosso sangue. Olha que coisa, ele participou da nossa carne, nosso sangue, sendo em tudo semelhante aos irmãos. Cristo, ao participar da nossa carne e do nosso sangue, ele não é contaminado, mas ele recebe sobre si a carga dos nossos pecados. Então, quando o sacerdote comia a carne, ele tomava sobre si aquela carne pecaminosa, ele era manchado, porque era um sacerdote humano, já era pecador. Mas ele estava, então, simbolicamente levando a iniquidade de toda a congregação. O sentido de Cristo, ao tomar a nossa natureza humana, é para levar o pecado. Agora vejam, quando você tem uma doutrina da carne santa, vamos falar sobre isso aqui um pouquinho, bem rápido. A doutrina da carne santa, ela diz assim, que Cristo veio, é um assunto bem interessante, o Eduardo gosta bastante desse assunto, nós já temos conversado sobre isso, já conversamos algumas vezes. Quando nós falamos sobre essa questão da doutrina da carne santa, que é uma doutrina católica, mas que hoje se imiscuiu dentro, em grande parte do seio evangélico, é que diz a doutrina da carne santa, que Cristo ele veio com o corpo humano de Adão antes da queda. Ou seja, ele vem com o corpo humano diferente do meu e do seu. Então, como é que ele pode em tudo ser semelhante aos irmãos? Como é que ele pode ser o grande sumo sacerdote, sabe o que você passou, se ele vem com um corpo diferente do seu? Ele está num nível acima do seu. Como é que ele pode salvar perfeitamente, como diz lá em Hebreus, aqueles que são tentados, porque ele já foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, como diz Pedro. Então, se ele vem no corpo humano de Adão antes da queda, ele não pode ser legitimamente nosso Salvador. Então, são conclusões gigantescas quando a pessoa crê, como se fala, né, em alguns meios aí, que Cristo veio com o corpo humano de Adão antes da queda. Se ele veio com o corpo humano de Adão antes da queda, ele não pode ser validamente o salvador da humanidade. Mas quando ele vem num corpo humano pecaminoso, numa carne humana igual à nossa, mas sem pecado, ele já vem apto para trazer, para receber sobre si o nosso pecado, levar a nossa culpa. Mas esse é um assunto para outra hora. Então, ao tomar sobre si a carne humana, assim como o sacerdote, quando ele comia a carne lá do sacrifício, a carne pecaminosa, ele toma sobre si, ele está apto para levar a iniquidade da congregação e Cristo para levar a iniquidade do mundo inteiro. Então, esse é um conceito que nós vamos encontrar aqui no santuário, sobre todo o sistema sacrificial do santuário. A culpa, ela era transferida, vamos dizer assim, efetivamente, havia o processo ali da transferência, da resolução do problema no dia da expiação. Levítico 16, 21 diz assim, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Aqui é outro assunto interessantíssimo. Quem é esse bode? Quem é esse bode? O que é que acontece com esse bode? Esse bode faz expiação? Né? A gente vai ver se esse bode é o Azazel. E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e vai enviar ao bode ao deserto.
Tem algumas pessoas que criticam isso aqui e dizem o seguinte: olha, o bode está fazendo expiação. Quem já viu? É Satanás que paga o preço do seu pecado. Isso aqui é de uma infantilidade tão grande, porque antes do bode acontecer isso aqui com o bode, veja que o bode aqui ele não é sacrificado. Antes do bode ser sacrificado aqui, é sacrificado o outro, o cordeiro. Esse sim, efetivamente, é quem pagou, é quem paga o preço do pecado. Mas isso aqui mostra o traslado da culpa. O traslado da culpa. A verdadeira raiz do pecado em si. Esse bode é levado para o deserto, ele não é sacrificado. E aqui nós vamos entender o contexto de Apocalipse capítulo 20, sobre o período do milênio. Mas nós vamos falar com isso aqui com mais calma mais à frente. Então, Arão coloca as mãos sobre a cabeça do bode, ele confessa sobre ele os pecados dos filhos de Israel, e ele põe esses pecados sobre a cabeça do bode. O que acontece aqui? Os sacerdotes levam a iniquidade da congregação, já sabemos. Isso é muito claro. Isso é mediante o comer da carne, que eles tomavam sobre si o pecado. Esse pecado também não é o do animal, é do pecador. Então, vai ficando as coisas bem desenhadas agora. O pecador leva seus pecados. Só que o pecador se arrepende. O pecador precisa de um meio de perdão. O pecador, ele leva o animal, o sacrifício, paga por esse pecado. Agora os sacerdotes levam esse pecado em si, porque participam do sacrifício, que está contaminado pelo pecado. Eles recebem isso comendo a carne do animal. Então, se tiver uma coisa mais clara do que isso aqui, para mostrar essa transferência simbólica, essa assunção de culpa do pecado na Escritura, eu não sei onde se encontra, porque a Escritura inteira, ela fala sobre isso. As ofertas pelo pecado, elas são usadas em vários outros exemplos da Escritura, mas isso aqui é bem claro. Agora, veja só, tem outro ponto interessante isso aqui tudo, que é o da bezerra, a bezerra ruiva, né? Há uns anos atrás, Israel fez um grande alarde sobre descobrir uma bezerra ruiva. Por que eles fizeram esse alarde todo sobre essa bezerra ruiva que nasceu? Você pode pesquisar e você vai encontrar. Essa bezerra ruiva, ela era usada aqui em Levítico, e eles querem voltar a usá-la no terceiro templo, mas ela é bastante especial no sacerdócio aqui no tabernáculo. Ela tem umas diferenças aqui dessa oferta regular. Está lá em Números 19:9, diz assim, fala de expiação. E aí fala dessa palavra, expiação pelo pecado. Então a gente tem aqui o caso dessa bezerra ruiva, é isso? Como é que isso aqui funcionava? O sacerdote colocava o sangue com o dedo, espargia lá para frente da congregação 7 vezes. Depois, ele queimava a bezerra perante Eleazar, o seu corpo. Isso já no processo final aqui. A sua carne, o seu sangue, tudo era queimado, verso 5. Então, enquanto essa bezerra estava sendo consumida, o sacerdote devia tomar lá um cedro, o isopo, o carmesim, e lançar no meio do incêndio da bezerra. Olha que coisa. Ele devia lavar as vestes depois, banhar-se e voltar ao acampamento, seria imundo até a tarde, verso 7. Que coisa, né? O que é que acontece com as cinzas? As cinzas dessa bezerra eram guardadas e deviam ser usadas em certas espécies de contaminação. Por exemplo, tocar num corpo morto. Eles podiam pegar a cinza, colocar ali água viva num vaso, né? Tocava a cinza, colocava ali, e sobre ela colocavam água num vaso ali. E o homem limpo tomaria aquele sopo ali, molhará naquela água e espargiria. Então era um processo aqui, um exemplo de purificação. Olha só, essa cerimônia era uma cerimônia de expiação pelo pecado. Agora você não tem sangue aqui. Você não tem sangue empregado. A única vez que o sangue é mencionado é só lá na morte do sacrifício, né, da bezerra. Tomam sangue e vão espargir do altar. Um detalhe aqui interessante, está no verso 4. E na aplicação à pessoa individualmente, você não vai ter nenhuma aspersão de sangue aqui. Não tem nenhuma aspersão de sangue aqui. Só lá no sacrifício da bezerra. Outra coisa, a bezerra não era morta dentro dos limites do pátio da tenda. Não, onde se matavam os outros sacrifícios. Olha só, o sangue não era levado para o interior do santuário, não. Também não era aspergido diante do véu, não. Não era colocado também nas pontas do altar, do incenso, também não. Não do altar do holocausto, também não era.
Não era derramado na base também do holocausto. Também não. Não entrava em contato direto com o santuário, nem com o altar do holocausto. Então você tem aqui uma série de nãos aqui para esse sacrifício específico lá da bezerra ruiva. Nem ia para o interior do santuário, não era colocado no véu, nem nas pontas do altar de incenso, nem nas pontas do altar do holocausto, nem na base. O que acontecia aqui? Era exigido que uma pessoa limpa oficiasse. E isso aqui aproveitava não apenas aos filhos de Israel, mas também ao estrangeiro, simbolizando a providência da salvação, que estaria disponível para todos, judeus, gregos, para se cumprir aquilo que está na palavra, não há judeu, não há grego, todos são um em Cristo. Então, mesmo aqui, no processo do santuário, a novilha ruiva que era apresentada, ela já simbolizava a disponibilização da salvação para toda a humanidade. Coisa interessante. Mas o que acontecia aqui também? O santuário é contaminado. O santuário é contaminado. É o primeiro ponto aqui, a primeira vez que nós vamos falar sobre isso. Contaminação do santuário. Números 19, 13. Diz assim, que o tabernáculo é contaminado se um homem não se purificasse. Está assim lá. Todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Qual é o sentido disso aqui? Tocou um morto, se estiver morto, não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Para dizer, aquele que matar alguém, aquele que cometeu um pecado por ignorância, aquele que não oferecer a oferta pacífica, aquele que não oferecer a oferta queimada, não, é justamente aquele que tocar em um morto, ou um cadáver de algum morto. Essa pessoa está impura, ela contamina o tabernáculo do Senhor. Então aqui o santuário está contaminado. Outro texto, diz assim, Números 19, o 13 e o 20 também. O que for imundo, e se não purificar, essa alma, será extirpada do meio da congregação. Esse aqui era o resultado daquele que era imundo e que contaminou o tabernáculo. Olha que palavra. Água de separação sobre ele não foi espargida, então ele é imundo. Então nós temos aqui um processo, um santuário, nós temos uma pessoa que se contaminou, com algo morto. E essa pessoa decidiu não se purificar. Qual era a maneira dela ser purificada? A água de separação. Vocês lembram o que a palavra diz? Saiam do meio deles, separem-se, vós que levais os utensílios do Senhor. Está lá nos profetas. Deus fala, Deus promete, Deus determina que o seu povo seja separado. A palavra santo é separado para propósito sagrado. E aqui nós vemos que essa pessoa, ela não recebeu a água de separação. Então aqui está falando de um processo de determinação. É tipo um selamento. Um selamento. Essa pessoa não recebe essa água de separação. E isso por própria iniciativa. Ela tinha a necessidade e a oportunidade de se purificar. Ela não se purificou. O caso desta pessoa foi decidido para a morte. Ela não recebeu a água de separação. E, consequentemente, por não receber a água de separação, o que acontece? O registro dela, e aqui nós entramos no ponto fundamental para entender a doutrina do santuário, o registro dela de pecados permanece registrado, permanece anotado. Por isso que diz aqui, contamina o tabernáculo, porque essa pessoa se tornou imunda e não se purificou. Isso aqui é interessantíssimo. Imundo é. Então, fica claro aqui que o santuário era contaminado, primeira coisa, pela confissão do pecado, aí tem a aspersão do sangue. Então, um homem que não se purifica, que não confessa seu pecado, contamina o santuário do Senhor. O que você acha que acontece agora nos últimos dias? Milhões e milhões e milhões de pessoas que vão receber a marca da besta. Eles não se purificarão. Eles não confessarão. Eles não pedirão perdão. Se existe um santuário nos céus, como fala lá em Hebreus, se nós temos um ministro do santuário verdadeiro que o Senhor erigiu, não um homem, como diz lá em Hebreus, o que acontece ali? Nesse momento que o santuário seja purificado, definitivamente purificado. É preciso que haja uma purificação, é preciso que os casos sejam decididos. É preciso que os... É por isso que lá em Apocalipse diz, quando esse momento crucial finaliza,
continue o justo sendo justo, continue o santo sendo santo. Agora, o imundo, continue sendo imundo. Não é isso que diz lá em Apocalipse? O imundo continue sendo imundo. É isso que está aqui, Apocalipse capítulo 22, 11. O injusto continue com a sua injustiça. O sujo, olha, o sujo. Sujo de quê? Sujo de quê? Do pecado. Continue com suas sujeiras. Ele não foi purificado. O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Então, essa palavra aqui vai nos trazer diretamente, né, a complementação, a operacionalização de todo esse sistema do santuário no que se refere à sua purificação. Não foi aspergido água de separação. O povo de Deus é separado. O povo de Deus não pode estar misturado. Não vai estar misturado agora nos últimos dias. Tem de ter uma índole diferente, a crença diferente. Tanto que você vai ver que no Apocalipse vai apresentar 3 vezes que aquele povo que vai levar a última mensagem, os 144 mil, né? Não é, olha, irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, aqueles que creem na graça de Deus e testemunham de Jesus. Não. Os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17. Quem são os 144 mil que vão dar a última mensagem contra a mensagem da besta? Os que guardam os mandamentos de Deus. Esse povo já é justificado pela graça. Esse povo já sabe o que é a graça. Esse povo vive na graça. A mensagem é de graça, é de salvação. Mas a característica deles, eles sustentam a obediência. A obediência tem a ver justamente com a purificação. E Paulo vai falar disso muito bem em Romanos. O que acontece quando você vive pela graça? O que acontece quando você é salvo pela graça? Então, essas pessoas representam isso. Eles são a representação viva de uma água de separação. A água, ela purifica, mas também separa. Porque senão é imundo. Então, quando nós vamos para isso aqui, essa cerimônia da bezerra ruiva, nós percebemos que a purificação do pecado é realizado pelo uso da água. Que água? Água de separação. É nessa água que se colocava a cinza da bezerra morta. Olha que coisa, a cinza da bezerra morta. Essa purificação tanto é para o estrangeiro, como era para os filhos de Israel. E essa ministração é fora do acampamento, a parte daquele culto lá que se fazia todos os dias. E não estava ligado com o ritual lá do serviço diário. Então você está tendo uma coisa aqui que extrapola em muito, porque é para todos. É isso aqui, agora nós vamos entender o que Paulo fala lá em Hebreus 9, 13 e 14. Às vezes nós podemos ter lido isso aqui, Hebreus 9, 13 e 14, e não entender o que Paulo estava falando. Agora nós vamos entender. Paulo diz assim, Hebreus 9, 13 e 14. Por quê? Se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha. Olha aí. Paulo está se referindo a esse ritual. A cinza de uma novilha. Que novilha? Dessa novilha ruiva. Espargida sobre os imundos. Veja, os santifica. Quanto à purificação, quanto mais o sangue de Cristo. Então, veja, Paulo está fazendo aqui. Paulo está dizendo o seguinte: olha, na antiga aliança, no santuário, se fazia a purificação, sangue de touros e bodes, e a cinza da novilha, purificava. Da mesma forma, agora nós temos o sangue de Cristo. Este sangue é que purifica. Como é que ele purifica? Pelo Espírito. O que é o Espírito aqui? A água da separação. Ele diz, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Ele se oferece a si mesmo. Ele é o sacrifício aqui, pelo pecado. E isso purifica a água. Purifica as vossas consciências das obras mortas. Que coisa, né? O Espírito purifica. Você tem aqui a água, ele se oferece pelo Espírito eterno, agora purifica a sua consciência das obras mortas para servires ao Deus vivo. E lá no Salmo 51, verso 7, Davi diz assim, purifica-me com isopo. O que é o isopo? Não sei o que Davi se refere. É justamente essa água da novilha ruiva com a cinza. Purifica-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Salmo 51, versículo 7. Então, esse uso da água é muito semelhante para a purificação. Nós vemos isso aqui na palavra. O sacerdote tomará água santa. Vejam só, vocês lembram que a gente estudou em Daniel 8 mesmo, que diz o seguinte,
que o anticristo, que o chifre pequeno, ele iria atentar contra o santuário. Não diz isso lá? O chifre pequeno vai atentar contra o santuário, vai lançar por terra a verdade do santuário. Por que vocês acham que hoje existe, né, aquela questão da água benta hoje? A água benta, tem que benzer com a água benta. Então, todas essas particularidades do santuário, elas foram pegadas, trazidas e colocadas na ministração, né, corrupta do anticristo, hoje, nos nossos dias. É por isso que tenta se colocar um sistema sacrificial diferente, é por isso que tenta se colocar ou um mediador, vários mediadores, você tem de falar com um santo, para outro santo falar com o outro, tal, para ir até Deus, até o Pai. E não precisa mais disso. A palavra nos mostra claramente que isso não é mais necessário. Mas tudo isso copiado de uma forma corrupta, de uma forma alterada do sistema sacrificial do santuário antigo. Então, a água santa aqui também é chamada de água amarga, versos 18, 19 e 23. Essa água que é preparada, chamada de água amarga. Então, veja, água amarga, lembra o quê? O que é que lembra? O sacerdote devia escrever, vamos ler isso aqui, versos 18, 19 e 23. Vamos lá. Números capítulo 5. Nós vamos entender melhor agora isso. Números capítulo 5, a partir do verso 17. Diz assim: Depois pegará a água santa, diz aqui, numa vasilha de barro, e jogará o pó do chão do santuário na água. É isso? Santuário na água. Está aqui o 17. E a deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor, soltará a cabeleira dela aqui sobre essa oferta aqui, né? Oferta de manjares. Mas vamos aqui mais para frente. Vamos mais para frente. Mais para frente aqui. Verso 23. Aqui fala que nesse processo aqui era da mulher, né? Da purificação da mulher. O sacerdote escreverá estas maldições num livro, e com água amarga as apagará. E fará que a mulher beba água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. E aqui ele fala todo um processo aqui cerimonial, de oferta de manjares, de ciúmes, mas o que chama a atenção da gente é justamente o verso 23. O verso 23, ele diz, a água amarga, a água santa, ela era bebida. O sacerdote devia escrever isso aqui, lá no livro, e com água amarga ele apagava, simbolizando o registro dos nossos pecados, sendo apagados pelo lavar regenerador do Espírito Santo que advém do sacrifício de Cristo. Eu não vou pegar aqui todo o pormenor, não tenho como pegar todo o pormenor aqui desses sacrifícios, desse cerimonialismo e aplicar passo a passo hoje, mas você vai ver os pontos centrais deles que são aplicados a Cristo. Você vê que tem a pia, tem essa água usada, tem a água amarga, e aí a gente vai para 1 João 5,6, onde diz assim, este é aquele que veio por água e por sangue, isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Então você entende agora o sentido da água amarga. A água amarga também vai levar a gente para o pão, lá que era feito com ervas amargas, simbolizando o sacrifício do cordeiro. Lá em João 19:34, na crucifixão, quando Cristo foi furado com a lança, saiu sangue e água. Nós vemos os mesmos elementos aqui. Em 1 Pedro 3:21, nós vemos que fala que essa água representa o batismo, que agora salva vocês. Pedro diz, aqui é a versão católica que eu estou lendo. Não se trata de limpeza da sujeira corporal, não, mas do compromisso solene de uma boa consciência diante de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui esse processo do santuário, da oferta pelo pecado, que já nos leva agora para essa questão de o conceito de santuário sendo contaminado. Se o santuário é contaminado por essa característica, por esses rituais que são feitos, o santuário precisa ser purificado. E aí onde nós vamos chegar no nosso próximo estudo sobre o processo que leva ao dia da expiação. Então nós finalizamos por aqui esse tema interessantíssimo hoje da oferta pelo pecado, a novilha ruiva, a água amarga, a cinza da novilha, a expansão dessa purificação que acontecia ali, não somente para o sacerdócio, para o tabernáculo, e tudo isso era o evangelho em símbolos.
para as pessoas daquela época, mas também tem uma aplicação hoje para os nossos dias. Porque Hebreus, Paulo diz, olha, se o sangue de uma novilha, se ali, né, a cinza da novilha, aliás, aspergido, purificava as pessoas, quanto mais hoje o sangue de Cristo. Então, Paulo está fazendo durante a epístola inteira, ele está fazendo a ligação dos serviços do santuário com aquilo que Cristo, como sumo sacerdote, hoje desenvolve no céu. Então, que Deus nos abençoe, nós finalizamos por aqui, e que nós possamos aprender dessas lições para as nossas vidas e que possamos ser fortalecidos por ela.